Agora, Momento da Palavra. Momento muito especial do nosso programa, onde nós estamos estudando o livro de Apocalipse, as 7 cartas de Apocalipse. Hoje, a nossa carta está no capítulo 3, que é a igreja de Sardes. Mas antes de ler, eu queria deixar aqui, pastor Wander, ouvinte, um pequeno comentário sobre o estudo que nós estamos fazendo. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro complexo, enigmático, e um livro que trata, e ele fala em 3 momentos, podemos dizer assim. Ele tanto fala para a época atual, o próprio João diz para escrever as coisas que são e as que serão. Então ele fala das coisas que eram atuais, das coisas que são futuras, porque é um livro sobre as revelações, sobre aquilo que há de acontecer, mas é um livro também que tem uma mensagem para a igreja no decorrer da história. Ela tem uma mensagem para o cristão, um aconselhamento para o cristão. E o nosso estudo aqui, ele está abordando, primeiramente, um momento histórico, para uma mensagem para a igreja naquele momento, e também os conselhos que foram dados ali para a igreja até o dia de Jesus voltar. E esse é o tema, a nossa interpretação está em torno disso. E nós temos procurado, irmãos, fazer uma leitura, uma interpretação que esteja dentro do texto e do contexto. Porque talvez alguém já ouviu o estudo sobre as cartas. Mas não foi isso que eu aprendi. Nós não estamos aqui para corrigir o que você aprendeu, mas para trazer um aconselhamento da parte do Senhor que está dentro da mensagem que o Senhor tem nessas 7 cartas. E esperamos que você seja engrandecido espiritualmente com o conhecimento da palavra de Deus. Nosso texto está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do 1º versículo. Eu estou lendo a tradução da Bíblia da linguagem atual. Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Pastor Wander vai estar aí fazendo uma introdução. Glória a Deus por mais essa carta que com certeza tem muito a nos ensinar nessa manhã, pastor Ziel, os nossos irmãos ouvintes. E como nós estamos fazendo em todo o início das cartas, fazendo menção aqui daquilo que de fato tem que ser observado em toda a carta, quem é o autor da carta, né? E o autor da carta é o próprio Senhor Jesus, que vai aqui já no 1º versículo se apresentar como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já no capítulo 1, ele já identifica como o próprio Senhor Jesus com essas características. Então ele é o autor da carta, está escrevendo uma carta endereçada ao anjo da igreja de Sardes, e ele pede a João para que João escreva ao anjo da igreja de Sardes o que acabamos de ler. Isso é importante também, pastor Uziel,
dos nossos ouvintes, porque a figura do anjo, nós já falamos em outras ocasiões, que algumas pessoas interpretam que o anjo aqui seria uma espécie, seria um anjo de fato, um anjo do Senhor, que cada igreja, como se cada igreja tivesse um anjo responsável para proteger aquela igreja. É como se fosse um anjo da guarda, alguma coisa assim. Mas o que não faz nenhum sentido, né? João, sendo um homem, escrever uma carta para entregar para um anjo, né? Então essa interpretação cai por terra porque não faz nenhum sentido. O anjo aqui é a figura do pastor da igreja, que estava responsável por essa igreja, ele que vai receber essa carta. E sempre temos falado que o que nós vamos ler, o que nós acabamos de ler nessa carta, embora às vezes primeiramente se aplica ao pastor da igreja, ela se estende a toda a igreja, porque é uma mensagem para a igreja. O pastor recebe porque ele é o responsável da igreja, ele vai ser corrigido em alguns aspectos, mas a mensagem da carta é endereçada, é para ser lida nas igrejas. Interessante que nem é só para aquela igreja de Sardes, porque no final da carta, pastor Zé, a gente vê a expressão lá, né, que o Espírito diz às igrejas. Então, uma mensagem universal. Universal, né? Exatamente. Nós não podemos limitar, irmãos, esse poderio de Deus e pensar que Deus está preso a uma denominação ou uma localidade. A mensagem de Deus, ela é para o homem, é para aquele que teme a Deus, é para aquele que quer uma bênção. Então, por isso é direcionada às igrejas. Ela não está falando a um povo específico. E até isso nos ensina a ser humildes, né? De pensar que às vezes eu congrego num determinado lugar e de pensar que ali é a igreja. Hoje, pastor Wander, ouvinte, nós ouvimos muito um termo, é muito comum nós ouvirmos um termo aí, igreja fiel, igreja infiel. Mas quando nós vamos à luz da palavra, nós não encontramos muito esse termo, igreja fiel e infiel. Nós ouvimos o termo igreja, porque na verdade, irmãos, quem vai julgar o homem é Deus. Quando nós nos autodenominamos como igreja fiel, nós estamos sendo presunçosos e estamos fazendo um julgamento de outros. Se eu sou igreja fiel, o outro não é? Exato. Quem sou eu para julgar quem é fiel e quem não é? Mesmo havendo os erros doutrinários que às vezes a gente vê em alguma denominação, porque a igreja, nós temos que entender, eu entendo, pastor Wander, ouvinte, e esse deve ser o entendimento de todo cristão, que a verdadeira igreja não é uma placa, não é um local. A verdadeira igreja somos nós, o ser humano, e forma-se a igreja no corpo, irmãos que temem a Deus. E talvez você vai ver uma situação, talvez uma mensagem que não condiz tanto com a palavra sendo pregada no lugar, mas você vai ali e vai encontrar irmãos que estão ali com o coração aberto, com toda uma sinceridade diante de Deus, e quem julga isso é Deus. Então essa mentalidade de igreja fiel, infiel, isso devia deixar de existir. Vamos deixar o julgamento para Deus, pregue a palavra, ensine a palavra, e quem vai fazer essa obra no coração do homem é o Espírito de Deus. Muito bom, é isso mesmo. Uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui, pastor Ziel, já no primeiro versículo, que Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Interessante aqui, os 7 Espíritos de Deus, porque, na verdade, aqui está fazendo menção de uma ação do Espírito Santo. Não quer dizer que existe 7 Espíritos Santos de Deus, existe um Espírito Santo. Espírito. Esses 7 Espíritos de Deus, primeiro, não são dons espirituais, são operações do Espírito, manifestação do Espírito aqui, mas que você não pode confundir com os dons espirituais. Aqui está fazendo menção aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 11, disse que o Messias teria a plenitude do Espírito estaria sobre o Messias. Glória a Deus. Né? O Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, de sabedoria, de discernimento, estaria sobre o Messias. Então Jesus, ele se identifica aqui, fala assim, eu tenho os 7 Espíritos, eu tenho toda a plenitude do Espírito em mim. Glória então, a Deus. ele está se identificando como aquele que é o Messias. Ele tem as 7 estrelas nas mãos, né?
é aquele que, de fato, ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Glória ele a tem Jesus. a igreja na sua mão, ele controla, né, a igreja, né? Ele cuida da igreja. Tudo está no domínio do Senhor, dele, né? Sua soberania. Né? A presunção, às vezes, humana de pensar que nós... E um dos assuntos da carta é justamente esse. Havia ali um povo muito presunçoso com a sua segurança, porque era uma cidade ali muito fortificada, mas o Senhor então se apresenta que quem está no controle de tudo é Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Outro ponto aqui muito importante, o Senhor olha para essa igreja e fala assim: eu sei o que vocês estão fazendo. Irmãos, eu sei o que vocês estão fazendo. O Senhor Jesus estava falando com a igreja: olha, eu estou vendo tudo. Nada está oculto aos meus olhos. Nós falamos disso aqui até semana passada um pouco, porque esse olhar de Deus, esse raio-x de Deus, né, dentro da vida da igreja. Quando eu disse que nós não devemos fazer julgamento a ninguém, irmãos, é porque quem tem o olhar, que conhece o coração do homem, é só Jesus. E é Ele que olha para a igreja e fala: eu conheço, eu sei o que vocês estão fazendo, eu conheço as tuas obras. Ele pode falar isso, e Ele é Deus. E nós vamos ver que, mesmo com esse olhar, que Ele poderia então fazer ali um julgamento, mesmo assim Ele vai abrir uma porta de oportunidade, de misericórdia, porque Ele quer abençoar o homem. Mas Ele fala aqui uma coisa muito importante, Ele diz assim: vocês dizem que estão vivos, mas de fato vocês estão mortos. O que isso quer dizer? Pastor Wander, às vezes o ser humano gosta de viver de aparências. Às vezes nós gostamos de viver daquilo que reflete para os outros e nós vivemos uma fantasia. Quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, às vezes nós não entendemos bem o que queria dizer aquilo ali, era porque o hipócrita era o ator. O hipócrita, em algum sentido mais literal, era aquela máscara usada para se fazer o teatro. Usava-se aquela máscara e, de acordo com o que precisava de expressar o ator, se estava alegre, triste, né, ou sério, colocava ali uma máscara para identificar o ator naquele sentimento que ele estava tentando expressar. E Jesus chama os fariseus de hipócritas justamente porque eles estavam vivendo uma máscara. Exteriormente, eles estavam tudo certo, eram homens que oravam, jejuavam, pagavam dízimo e faziam todas as coisas certinhas aparentemente, mas o interior deles havia muita sujeira, muita rancor, muito ódio, e Jesus então os condena por isso. Viver de aparências é um perigo. Exatamente, pastor Zé. É interessante que a versão que eu uso aqui diz assim: você tem fama de estar vivo. As pessoas, às vezes, elas vão crescendo tanto, pastor Zé, na questão religiosa, como você acabou de dizer, aquilo que se apresenta para a sociedade, e muitas vezes as pessoas vão, ao olhar daqueles que estão olhando de fora, ver essas pessoas como se tivesse realmente algo completamente espiritual, né? A fama que se adquiriu com aquela aparência, com toda aquela apresentação. Então, para o homem... Com o teatro, né? Para o homem, parece que está tudo certo, está tudo muito bom, mas o Senhor Jesus aqui, Ele vai dizer que não estava nada bom. Não está nada bom porque eles tinham fama de estar vivos, estavam mortos. Pastor Zé, isso é muito triste. É muito triste você, às vezes, viver uma religiosidade a vida inteira. E no final das contas, isso não resolver nada, porque o que o homem precisa é vida. É a ação do Espírito na vida dele, é vida espiritual como precisa. O homem não precisa de uma religião. O homem precisa de vida com Deus. Aleluia. Vida com Deus. Então, às vezes a pessoa vive uma religiosidade a vida inteira, mas não experimentou, ou se experimentou em algum momento, porque foi o caso aqui, em algum momento havia experimentado a vida, mas a religiosidade, a hipocrisia... vai tomando conta, né? Vai tomando conta. Vai dominando o homem. Isso é muito perigoso, né? O pregar a palavra, o viver aí como igreja é algo maravilhoso.
Jesus é vida, Jesus ele dá vida ao homem, ele é a vida que dá vida ao homem. E ele olha para a igreja de Sardes e fala: você tem fama que está viva, mas você está morta. Isso é muito triste. E às vezes a máscara cai. E vou dizer uma coisa: feliz é aquele que reconhece em vida e se arrepende, porque aqueles que não se arrependerem e continuarem nas suas soberbas, o juízo de Deus vai acontecer. Nós vamos ver isso na carta. Agora, veja bem, e essa fama às vezes cega as pessoas, pastor Wander, para não ver quando manifesta o lado negro das pessoas. Os fariseus, eles tinham uma aparência de tanta piedade de coisas que as pessoas seguiam os fariseus, e Jesus falou com eles: vocês andam nos 4 cantos da terra para fazer um prosélito e condena a alma deles no inferno 2 vezes mais do que antes. Por quê? Porque a pessoa vê essa aparência e não consegue ver, às vezes, a dureza. Essa semana, pastor Wander, alguém mandava para mim um pequeno vídeo e um líder, o presidente de uma igreja aí, ele dando uma mensagem e falando sobre perdão, mas ensinando a igreja que não se deve perdoar. Falando abertamente, pegando textos fora do contexto, ensinando a igreja que não se deve perdoar as pessoas, só deve perdoar os irmãos que congregam junto lá, quem está fora não deve ser perdoado, nem orar por eles. Eu ouvindo aquilo ali, falei: meu Deus, como as pessoas estão cegas, como as pessoas ouvem o seu líder ensinar algo que vai contra os ensinamentos de Jesus tão diretamente, e as pessoas ainda continuam seguindo isso e achando que está certo. Mas é porque é o seguinte: a morte é contagiosa. Como a vida é contagiosa, quando você tem alguém muito espiritual, ele te contagia aquela alegria. Também a frieza espiritual, a morte espiritual é contagiosa. As pessoas vão ficando com o coração endurecido e vão se tornando... Por isso que aqui não está falando de está falando de uma igreja que está com fama de que vive, mas morre, porque vai um após o outro, ficando com a mente cauterizada. Paulo fala disso, que haveria um tempo que o homem estaria com comichão nos ouvidos, que não suportaria a sã doutrina. Então é mais fácil dizer: olha, não perdoe, não ore, do que dizer perdoa. Porque para eu pregar que a minha igreja tem que perdoar, eu preciso perdoar primeiro. Então é mais fácil dizer: não perdoa. Pastor Zé, você fez a menção aí de um líder, que usou essa expressão. E o texto aqui, como nós acabamos de falar no início, essa carta ela é endereçada primeiramente ao líder da igreja. Então o líder da igreja tinha fama de estar vivo e de fato Deus estava: você está morto. E porque você está morto, as ovelhas estão morrendo também. Isso mesmo. Estão morrendo. Aí ele leva uma carta com o intuito de despertar esse líder, para que ele possa fortalecer, no versículo 2, desperta e fortalece o pouco que resta. Por quê? Porque havia alguns que estavam morrendo, que estavam já num processo de decadência espiritual, até mesmo por influência, sabe, daquela própria ação de um líder que não tinha mais compromisso espiritual com a igreja. Isso mesmo. E o povo estava morrendo. E o povo estava morrendo. O exemplo que nós demos aqui, você pregando todo dia que se deve perdoar, você vai encontrar dentro da igreja pessoas, às vezes, estão tão duras que não conseguem abrir o coração para perdoar, para cumprir o mandamento de Jesus, porque perdoar é uma ordenança do Senhor. Por que é uma ordenança? Simples. A oração do Pai Nosso, ela é um exemplo claro quando o Senhor fala... Ele ensina a orar e ele diz assim: olha, perdoai, Senhor, os meus pecados, as minhas ofensas, como eu tenho perdoado. Então é uma condicionante para você ser perdoado por Deus. E quando você tem um líder que ensina a não perdoar, mas a nem orar por alguém, você está contaminando o povo com uma doutrina maligna, que é para disseminar ódio, disseminar discórdia. E se isso vem do líder, toda a congregação vai atrás e isso se torna uma coisa perniciosa, muito triste. Exatamente. A palavra do Senhor continua dizendo assim: vejo que as suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Ou seja, as suas ações, a forma que você está agindo, não atendem àquilo que é o agrado de Deus. E aí o Senhor, na sua misericórdia, Ele vai trazer uma palavra de despertamento. Lembre-se do que ouviu
e não acreditou naquilo que você acreditou no princípio. Veja bem, pastor Zé, naquilo que você acreditou no princípio. Ou seja, aquela pessoa, no princípio, havia uma fé genuína, verdadeira, compromissada com a palavra de Deus. E com o passar do tempo, ele foi desviando dessa fé. É por isso que há o chamado ao arrependimento, para lembrar das coisas que no princípio havia acreditado, né? A sua fé naquilo que era o propósito de Deus, a palavra, o compromisso com a palavra de Deus, né? Então agora ele chama de volta, né, esse líder e aqueles que estão nessa condição a voltar para aquilo que era no início, né? A fé genuína, que um dia nos levou a entregar nossa vida para Deus, a confiar na palavra de Deus como aquilo que é a base, a sustentação, né, da nossa fé. A única regra de fé para o cristão deve ser a palavra de Deus. Porque se nós não nos firmarmos naquilo que de fato a palavra de Deus diz, e aí voltar para as coisas do princípio, podemos até interpretar aqui, Zé, vamos fazer com uma interpretação um pouco diferente. Voltar nas coisas do princípio é voltar à base apostólica, naquilo que os apóstolos viveram, os cristãos primitivos viveram, ensinaram para a igreja, voltar nos princípios bíblicos, aquilo que foi o sustento, a sustentação da igreja cristã. Porque com o tempo as pessoas vão desviando, a fé vai desviando, tantas coisas que vão se inovando, né? O pastor Wander, ouvinte, às vezes alguém pergunta assim, mas por que a Bíblia tem que ser a Bíblia? Por que vocês falam tanto que a Bíblia? Veja bem, o ser humano é muito criativo. E nós temos uma facilidade muito grande de inventar as coisas. E muitas das vezes com boas intenções. Sim. Né? Com boas intenções. E por que a gente se preocupa em voltar à palavra? Foi um dos pontos da reforma, foi justamente, né, somente as escrituras. Por quê? Porque as escrituras, nós entendemos que elas emanaram de homens que viveram, por exemplo, o Novo Testamento, ele emanou de homens que viveram diretamente ali com Jesus, ou que estavam ligados a homens que viveram com Jesus, e eles então receberam de Deus uma base doutrinária para que a igreja fosse fortalecida. E Paulo, ele chega a ser muito ousado pelo Espírito Santo quando ele diz, olha, se alguém vier ter convosco e trouxer um evangelho, aumentar ou diminuir ou trazer coisas novas que não confere com isso aqui, considere maldito. Por quê? Não aceite, ele está dizendo, não aceite, porque nós somos muito criativos e na nossa criatividade nós vamos inventando coisas e às vezes com boas intenções até dizemos, não, mas foi uma revelação de Deus. E a gente nunca pode esquecer, pastor Wander, ouvinte, que todas as religiões, até as não cristãs, elas emanam de supostas manifestações sobrenaturais. Então nós temos que ter muito cuidado de dizer, mas isso é uma revelação de Deus, isso foi uma visão que Deus deu ao meu líder, mas se não condiz com a palavra. Então voltar à doutrina apostólica é um princípio. Eu vou dizer aqui com toda sinceridade, eu percebo, pastor Wander, que nós estamos vivendo um momento que nós estamos precisando de uma nova reforma. E a reforma precisa acontecer hoje nas nossas igrejas. Nós precisamos ensinar os nossos irmãos a voltar à palavra. Por quê? Quando o Senhor fala para Sardes aqui no versículo 3, ele fala assim, obedeçam e se arrependam. Olha bem, ele chama ao arrependimento. Uai, mas não é igreja já? Eles não eram a igreja? A carta não foi direcionada à igreja de Sardes? Por que uma igreja precisa de arrependimento? Precisa quando deixa de seguir aquilo que é profético, aquilo que é bíblico, aquilo que é a raiz, a sustentação da igreja. Então ele chama para o arrependimento. Olha bem, irmãos, se há arrependimento, haverá a bênção de Deus. Se não há arrependimento, o versículo 3 diz assim, se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Muito bem, essa expressão virei, né, subitamente até você como ladrão, essa vinda de Jesus como ladrão aqui não tem nada a ver com
com a vinda do Senhor Jesus, né, parousia, né, não está relacionada à vinda de Jesus aqui, como nós aguardamos como para igreja do Senhor, para o arrebatamento da igreja. Aqui é uma vinda como juízo de Deus, porque a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja, ela vai acontecer independente da condição do homem. Ela vai acontecer, Jesus virá, independente da condição do homem. Esteja pronto ou não. Esteja pronto ou não. Jesus vai voltar. Nesse contexto aqui, diz assim: se não despertar, virei subitamente até você como ladrão. Ou seja, se você não se arrepender... Há uma condicionante. Então, se você não se arrepender, eu virei, eu vou tratar com juízo. O meu juízo virá sobre a sua vida, né, para te julgar. Então, você deve... E aqui, pastor Wander, como que é importante a interpretação feita dentro do texto e contexto. Ele está pondo uma condicionante. Então ele não está falando do arrebatamento da igreja, não é? Exato. Porque o arrebatamento da igreja ele vai acontecer. Ele está falando justamente de um juízo que ele vai trazer. Havia ali em Sardes, pastor Wander, uma história, um fato que era contado de pai para filho. Sardes era uma igreja, uma cidade muito fortificada. E eles tinham ali um orgulho muito grande, porque as casas de Sardes foram construídas de forma que se tornou uma grande barreira, uma grande muralha em volta da cidade. E eles tinham um orgulho ali de ser uma cidade fortificada que não estaria sofrendo ataques, eles estariam protegidos dentro. Havia uma certa arrogância, uma certa presunção da cidade. É uma soberba de nós estamos protegidos porque a nossa cidade ela é segura. E conta-se essa história, no ano 500 e poucos antes de Cristo, houve ali uma invasão e eles foram pegos de surpresa. Por quê? Um dos soldados que ficavam fazendo a patrulha tinha o costume de descer a um rio para tomar água, e os inimigos ali, o império que atacou aquela cidade, observou aquele homem que ele descia e subia, quer dizer, havia um acesso. O que eles fizeram um dia de noite, eles entraram por onde passava aquele soldado, entraram na cidade. Quando eles acordaram pela manhã, a cidade estava tomada pelos inimigos e eles foram vencidos ali sem nenhuma resistência. Então o Senhor aqui ele vai usar a figura de algo que já havia acontecido com eles, que era cotidiano na história deles, para mostrar como ele iria. Quer dizer, ele ia pegar de surpresa. Por quê? Por dois motivos. Né? Porque eles estavam muito confiantes na sua autossegurança, e segundo, porque não estavam vigilantes, estavam deixando as brechas acontecerem na vida deles. Pastor Zé, isso aí traz para nós assim, um ensino muito importante, porque na verdade a nossa vida cristã, o próprio Senhor Jesus disse que nós devemos estar em constante vigilância, sempre buscando o Senhor, sempre atento às nossas ações, e para a gente não ser atingido, né, não abrir uma brecha para que venha nos trazer prejuízo espiritual. Quando a pessoa começa a entrar nesse campo de autoconfiança, a pessoa começa a achar que ela está tão bem, tão segura de si, né? Isso mesmo. Que nada vai acontecer com ela, e acaba exatamente nesse momento dessa autoconfiança que acaba abrindo brecha, acaba não vigiando, e a falta de vigilância vem o prejuízo. As pessoas, por exemplo, as pessoas que têm, por exemplo, um estabelecimento comercial, e que você tem a sua confiança total na segurança do seu estabelecimento, você não preocupa em analisar, em ver se está tudo funcionando direitinho, de vez em quando dá uma revisão para ver se não está nada de errado. E quando você pensa que não, teve um probleminha lá, até no sistema de segurança teve um probleminha, você não observou, porque aprendeu a confiar, né, que nada vai acontecer. Lembramos até daquele triste episódio do Titanic, né? Quando vai lá aquele navio, isso aqui não afunda nunca, né? Nem Deus afunda, e depois foi lá, não tragédia. Isso. O homem depende de Deus, o homem precisa de Deus, o homem precisa entender que ele precisa estar vigiando constantemente, orando e colocando a sua vida na dependência do Senhor.
E vigiar também, pastor Ziel, além da oração, conhecer e estar sempre lendo e meditando o texto bíblico. Porque se você não lê e medita no texto bíblico constantemente, você pode, de fato, deixar de observar alguma coisa na sua vida que entrou como algo que não agrada a Deus, mas você não percebeu, e aquilo ali vai criando uma raiz, vai aumentando. Quando você pensa que não, você já está numa decadência espiritual muito grande. Então essa vigilância inclui também, né, um grande perigo, oração, pastor a leitura Wander, da palavra do Senhor. Um grande perigo na vida do cristão são as experiências com Deus. Mas as experiências com Deus são um perigo? São. Porque às vezes você orou ao Senhor um determinado dia, Deus te abençoou, Ele te manifestou através de alguém ou na sua vida um dom espiritual. Por exemplo, você orou com alguém, o Senhor usou ali a sua vida e aquela pessoa foi curada. Nós cremos na manifestação dos dons espirituais e um deles é o dom de curar. Então isso pode acontecer. Mas quando isso acontece, às vezes a pessoa fica muito feliz ali por um momento, mas às vezes corre o risco da vaidade entrar no coração e ele começar a achar que não, eu sou tal. O que está acontecendo hoje com muitos homens, inclusive líderes de igrejas, é justamente isso. Nós estamos vendo igrejas inteiras indo para o caos porque o líder se autodenomina homens de Deus e o que eles falam se torna infalível. Eu acho é muito sério quando alguém fala algo lá e você fala, mas onde está isso na palavra de Deus? Não importa. Eu tive uma experiência dessa um dia, eu falei com o pastor, olha, mas me mostra na Bíblia onde está isso. Não importa se não está na Bíblia, o fulano, que é o presidente da igreja, falou, tem que obedecer. Mas então é infalível? Porque um dia teve uma experiência, agora tudo que ele fala é Deus dizendo? Irmãos, a vaidade é um perigo. E o que estava acontecendo aqui em Sardes era isso. Havia uma vaidade e o Senhor usa essa figura para falar com a igreja que estava ali, porque eles estavam tomando o mesmo caminho e isso estava os levando à morte espiritual. Pastor Ziel, é interessante que, apesar de você ter ali uma figura de um líder numa situação difícil, alguns ali também já na situação de alguns mortos espiritualmente, outros já morrendo espiritualmente, você ainda encontra a expressão há alguns ainda que não se contaminaram, né? Não se contaminaram, não mancharam as suas roupas com mal. Sempre, pastor Ziel, sempre vai existir um remanescente. Glória a Jesus. Quando nós falamos que a igreja, você falou lá no início, a igreja de Jesus não é uma denominação. A igreja de Jesus, ela é um organismo vivo que nasceu lá no Pentecoste, ou nasceu na cruz e foi inaugurada no Pentecoste, como queira. Mas ela nasceu e sobre a igreja de Jesus há uma palavra do Senhor que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. A igreja do Senhor Jesus já nasceu vencedora. Glória a Jesus. Já nasceu vencedora. Então, sempre haverá um remanescente que não vai ceder às coisas, aos desvios, mesmo que seja uma liderança. Mesmo que seja o líder que está falando, é o líder, mas tinha um remanescente lá que não mantinha-se fiel à palavra, à santidade, não se contaminava, e esse remanescente recebe, né, já uma palavra do Senhor aqui de promessa vitoriosa. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos disso. Que coisa maravilhosa. É por isso que vale a pena santificar. Glória a Jesus. É por isso que vale a pena ser fiel, porque para o fiel, a palavra do Senhor, ao Senhor. Estou dizendo aqui fiel, pastor Ziel, a denominação religiosa não. Estou dizendo fiel ao Senhor, o compromisso com a palavra. Veja bem, você quer conhecer quem é fiel de fato? A Bíblia diz que é necessário que haja heresias ou escândalos para que os sinceros se manifestem. O fiel ao Senhor Jesus, quando vem um escândalo, quando vem uma heresia, ele se manifesta. Ele não compactua com aquilo. Exatamente. Ele vai se posicionar do lado do Senhor e da sua palavra.
Mesmo que vinha sofrer. Exatamente. Inclusive os mártires existiram Sofriam por causa disso. Porque Exatamente. eles não abriram mão da palavra, daquilo que era a convicção da palavra de Deus. Mas, em compensação, há uma promessa gloriosa para esses que, de fato, guardam a sua vida com fidelidade ao Senhor, porque andarão com o Senhor de branco. Maravilha. Que coisa maravilhosa, né? Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas. É uma promessa. Irmãos, não vamos nos contaminar com heresia. Não vamos nos contaminar com a vaidade, com o pecado. Não, vamos ser fiel ao Senhor, à palavra. Não precisamos, irmão, temer homens. A gente vê pessoas que temem a homem. Mas se eu fizer isso, meu líder... Irmãos, eu gosto muito da passagem de Policarpo, quando ele estava sendo levado ao martírio. Ele estava diante da fogueira, falaram com ele: você não teme a fogueira? Ele falou: eu? É esse fogo que daqui a pouquinho se acaba? E vocês que não temem o fogo do inferno? Às vezes a pessoa teme o líder. Porque ele é ungido do Senhor, nós não podemos... Irmãos, se estiver fugindo da palavra, manifeste os fiéis. Não é rebelião, mas é não aceitar e compactuar com aquilo que não é bíblico. Nós não podemos aceitar isso, porque senão, irmãos, nós vamos estar desviando do projeto. E eu, terminando aqui o raciocínio, aqui a gente vê, se a gente estivesse parando de ler o texto no versículo 3, nós diríamos que a igreja de Sardes estava toda contaminada. Mas o olhar do Senhor iria e via os fiéis lá dentro. Exato. E é por isso, pastor Wander e ouvinte, nós nunca devemos nos autodenominar como igreja fiel e a outra lá, igreja infiel. Isso é uma soberba. Eu ouvi um debate, pastor Wander, de dois pastores, um pastor de uma igreja batista renovada e um outro pastor de outra igreja, não vou dizer aqui para não expor, ele olhando dentro dos olhos do pastor dizendo: nós somos a igreja fiel e vocês a infiel. É uma arrogância, uma soberba que, meu Deus, então nós temos que ser humildes. É triste um negócio desse, né? Mas encerrando aqui, pastor Ziel, a palavra do Senhor no versículo 5 diz assim: o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e seus anjos que ele me pertence. Glória a Deus. Então é a segurança da salvação. Olha, jamais apagarei seu nome do livro da vida, ou seja, aquele que venceu de fato, aquele que às vezes até caiu nesse momento aqui, afastou, errou, mas que ouviu a palavra do Senhor e se arrependeu. Voltou ao primeiro amor. Voltou ao primeiro amor, voltou a praticar as coisas, as primeiras coisas, recebeu um renovo e agora... Porque o importante, pastor Ziel, não é como você começa. O importante é como você termina. Glória a Deus. Né? Porque às vezes você começa bem e termina mal. Começou muito bem, mas depois desviou e terminou mal. Perdeu a direção. Às vezes você está lá, né? A situação não está nada boa, mas a palavra veio, você se arrependeu, pegou-se a palavra do Senhor, ajustou com Cristo ali, né? E você vai ser vitorioso. Aleluias. E vai receber a confirmação, olha, na eternidade, ela é eterna, acabou, venceu, morreu, partiu com Cristo. Glória a Deus, não tem mais essa de você perder mais nada, lá em cima é tudo eterno. O seu nome será sempre eterno com Cristo, né? Vale a pena ser fiel ao Senhor. Meus amados irmãos, o nosso tempo está terminando. Nós queremos deixar o nosso abração a todos os irmãos, lembrando que a partir de semana que vem nós teremos aqui um novo quadro no programa, que vai ser a saudação de alguns irmãos. Então você que nos ouve da nossa igreja, de outra igreja que sempre está conosco, quiser mandar uma saudação, você vai se apresentar, seu nome, de onde você está e vai deixar a sua saudação. Em 1 minuto, não precisa estender, e nós estaremos transmitindo aqui essa saudação para os demais irmãos, que será a partir do próximo sábado. Nós iniciaremos aqui com esse quadro, a saudação dos irmãos que participam deste programa. Que Deus abençoe e até no próximo sábado, se Deus quiser. Lembrando, amanhã, a 4ª Conferência Internacional. Amém, será uma bênção. Abraço a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um.